E a gente achava que depois de Marília ia ser tudo muito simples, a gente ia crescer mais um pouquinho, casar e a história ia continuar. A gente jamais imaginou que tudo isso ia acontecer na nossa vida, que a gente ia se separar, que a gente ia ter a chance de se reencontrar e que durante esse reencontro a gente tinha tanta coisa para resolver, tanta coisa para colocar no lugar e a gente postergou um momento que a gente sonhou desde sempre, que foi o momento de realmente casar. E eu já tinha até parado de pensar a respeito de casamento, desse tipo de coisa, porque o que a gente tinha já era sólido demais, já era casamento demais, e para mim estava tudo bem. Até que a gente começou a pensar no futuro, numa casa nova, num consultório novo, numa clínica da forma que a gente realmente sempre sonhou. Bom, no começo da clínica, minha cabeça era conta. Era o começo da família, era o começo da clínica, e de repente eu me vejo numa situação de ter um baita de um compromisso financeiro que eu não fazia nem ideia de como aquilo ia se realizar, né? Se tornar realidade. E quando a gente foi assinar o contrato, o Paulo sempre trabalhando, sempre no consultório, e eu tocando à frente esses projetos, mas no dia da assinatura, eu e ele tínhamos que assinar o contrato. E na frente de todos os corretores, diretores e tudo mais, no momento da assinatura, ele parou e falou: eu assino, só que eu só assino se você me assumir de papel passado. E eu achei que era uma brincadeira. Eu queria ter uma família, fazer questão de ter uma família estruturada. Eu acho que tudo sai do conceito família. E eu fiz ela me prometer que nós iríamos nos casar de forma tradicional, na igreja, com a minha noiva de branco e com a nossa família observando, sabendo que a nossa família seriam só as pessoas que conviveram conosco até hoje. Foi um momento em que eu acho que eu deixei de ser menino. E nesse momento, o que foi mais interessante é que eu realmente me senti homem. Tomar a mulher pela mão, beijar a sua aliança e colocar no seu dedo. Isso é muito forte. Simbolicamente, isso é muito forte. Se você tem honra para saber o tipo de compromisso que você tem com essa pessoa. Foi assim que a gente decidiu comemorar um amor que venceu, que demorou 10 anos para poder realmente respirar aliviado e celebrar, mas foi da melhor forma que poderia ter acontecido, porque foi um marco do nosso futuro. Eu acho que foi o ergogênico mais forte que eu tomei na minha vida. Eu nunca senti tanta força para trabalhar, tanta garra para acordar no meio da noite, para fazer o que for, do que quando eu me vi com uma aliança no dedo, com uma mulher com meu nome e com a minha casa estabelecida. E assim, parece que eu mereci um pouquinho mais ser chamado de pai e ser chamado de marido e ser chamado de amor. Hoje é uma fase que eu acredito que a gente está olhando para o futuro, muito gratos por tudo que já aconteceu até aqui, mas olhando para um futuro em que a gente realiza realmente sonhos. É uma fase em que a gente pode se dar ao luxo, né? ao prazer de realizar os sonhos. E há uns 2 anos já eu comecei a procurar um lugar em que eu pudesse colocar a nossa casa perto da clínica, para que ele pudesse trabalhar a pé, para que ele pudesse malhar em horários de pessoas normais, para que ele pudesse dormir mais, porque tudo que foi construído a duras penas, né? Com pouquíssimas horas de sono dormidas e grandes dificuldades. Mas eu acredito que é um momento em que a gente precisa desfrutar também do que tudo isso pode proporcionar. E é impossível de não sonhar com ele, vem da dedicação e todo esse esforço. No período da minha vida que a gente chama de construção, ou nesse caminhar constante, tem uma pessoa que com certeza sabe dos meus segredos, tanto dos meus podres quanto dos meus acertos. Esse cara é o Ziad. O Ziad, ele esteve comigo desde do começo da graduação e assim, eu tenho até medo da parcialidade que ele tem quando é alguma coisa com relação a mim, porque ele, não tenho dúvida nenhuma, se acontecesse, se alguém me fizesse mal, eu acho que ele ia ser o primeiro a pegar e falar assim: e aí, mano, qual que é a sua? Pera aí que nós vamos conversar nós dois aqui.
Nossa vida, de fato, ela nunca foi diferente disso. Tanto profissional quanto pessoal. Ele esteve perto de situações que eu precisava da visão crítica dele, extremamente clara, para me basear e para tomar minhas decisões. Porque eu sempre fui um cara muito emocional e muito passional. E o Ziad, ele é um cara muito prático, muito crítico e muito sagaz naquilo que ele tem que fazer. Eu acho que isso é uma das coisas que também profissionalmente o torna um grande treinador, porque ele é capaz de olhar para uma situação e dizer exatamente o que está errado ali e o que precisa ser feito. Ele faz sem milindre, ele faz sem ego e ele faz com precisão. É assim, segurança. E durante uma época na minha vida, ele me recebeu na casa dele porque justamente eu acredito que Deus não faz as coisas à toa e Ele coloca naquele determinado momento a pessoa que exatamente precisa estar do seu lado para você tomar seu rumo. E Ele me dava o contraponto das coisas antes que eu fosse capaz de me meter em confusão, porque o Rogério, a gente chama de irmão, porque ao contrário do que eu contei para vocês, ele me defenderia do mundo inteiro, mas ele nunca me protegeria de uma bobagem que eu pudesse fazer comigo mesmo. E assim foi cada momento que a gente ficou junto, aonde é uma das pessoas que, assim, certamente eu mais confio, eu sinto como meu irmão, eu amo como meu irmão, e que mais me bateu nesse diabo dessa vida. Nossa, que difícil falar. Eu sou muito feliz e eu sou muito grato. E eu gosto muito desse cara por tudo que ele ficou do meu lado quando eu precisei. Mas, de verdade, eu amo esse cara por cada soco na cara que ele me deu. O pessoal da Escola Paulista usava a pista de atletismo que eu treinava para fazer o atletismo da Unifesp. O atletismo da Unifesp era no Centro Olímpico, onde eu treinava. Eu tinha um amigo que fazia atletismo comigo, que por acaso tinha passado em medicina na Paulista. Quando eles estavam no terceiro ano, mais ou menos, ele pegou e falou: no terceiro ano ele comanda a atlética, ele comanda a musculação lá na Escola Paulista. Olha, eles estão abrindo uma sala de musculação lá, você não está afim de trabalhar? Toda a galera te conhece. Eu falei: claro, cara, vou, cara. Eu estava no terceiro ano de educação física, então foi meu primeiro emprego fixo, assim, onde eu realmente recebia, né? Porque o resto era tudo estágio. Foi na Escola Paulista. Então comecei a trabalhar na Escola Paulista. No ano que eu entrei na Escola Paulista, no primeiro ano que eu entrei, que a sala foi montada e a gente começou a trabalhar, foi o ano que o Paulo passou no vestibular e também começou o curso de medicina lá. Se eu não me engano, a turma dele é a 67. Isso eu lembro. E aí, cara, eu conheci ele lá. Ele era um cara completamente... Era tímido pra caralho, tá dele, fechado. Não era um cara que ia pra festa, que ia pra balada. Acho que até hoje, se ele foi em uma festa da escola... Olha que medicina dá muitas festas. Eles dão muitas festas, né? Acho que ele foi obrigado na Intercalo, que obrigaram ele a ir. Também obrigaram ele a competir, tanto que ele competiu no atletismo. E na festa foi engraçado, lá na festa na Atlética, cara, como ele já era mais forte e maior que os caras e tal, tinha um físico bom, eles pintaram ele inteiro de verde, ele ficou de sunga e pintaram ele inteiro de verde, ele ficou parecendo um Hulk, cara, foi muito engraçado. E aí ele ia treinar sempre lá na Atlética, né, cara, ele não saía de lá da musculação, era o que ele mais gostava de fazer, era musculação a vida inteira. E eu era o cara, o louco, que ajudava ele com os treinos, cara, então, tipo, vamos agachar, porque eu já tinha uma base boa do atletismo, então eu já sabia muita coisa de treino, por exemplo, de levantamento, de agachamento, de supino, e eu era o cara que ajudava ele lá. Então eu ensinei ele a agachar, a gente treinou bastante supino, agachamento, a musculação em geral, a gente fazia de tudo. E
na época ele não pesava nem 100 quilos, e o sonho dele era chegar em 100 quilos, cara. Nós fizemos um trabalho legal, ele chegou nos 100 quilos, chegou com um físico bom. A única coisa que ele fazia era comer e treinar, cara. Eles acabaram pondo ele como diretor lá, então meio que ele era passou a ser o meu chefe lá dentro, ele meio que tomava conta da musculação da Atlética, cuidava da musculação. A Unifesp era uma universidade federal, entrava em greve, o cara ia atrás dos caras, dos médicos, dos ortopedistas, dos caras mais velhos, para ficar operando, para operar junto, para aprender, cara. Os caras da endócrina, que já eram residentes, que já eram mais velhos, iam consultar com ele, pedir informações ou tirar dúvidas sobre qualquer coisa relacionada a essa parte de fisiologia, cara. Era muito legal. Eu até parava e falava, não, mas esses caras não são residentes, cara, os caras já são residentes de endócrino, você é terceiro ano, os caras vêm perguntar pra você, isso é assim, né, cara? Eu cheguei pra ele e falei, Carlão, tem um cara assim, assim, assado, um médico, cara bom pra caralho, gente finíssima, você vai gostar dele, preciso te apresentar esse cara. Por acaso, no outro dia, o Paulo foi treinar e, cara, apresentei pra ele. E aí que ele começou o Carlão gostou dele, não poderia ser diferente, tinha como gostar do Paulo. Foi aí que ele começou as palestras, começou nos cursos dele, e aí ele já tinha conhecimento, ele já tinha tudo, ele já era um cara preparado, ele só precisava do empurrão, cara. E ele me ajudou muito, porque ele mandava muito paciente também, até hoje ele manda paciente, menos, mas continua mandando. Nesse período ele já estava meio que retornando, ele e a Roberta já estavam se encontrando novamente, eu conversava com ele e tal. E aí foi aí que ela deu um boom na vida dele. Ele abriria a mão de tudo que ele faz hoje, se fosse pela família, cara. Se fosse pelas meninas, pela Roberta, pela Duda e pela Clara, cara. Só acho que o único motivo que levaria ele a abrir mão das coisas. Mas outra coisa, esquece. Ele é muito inteligente, acima da média, essa é a maior força dele, cara. E outra, o fato dele ser muito inteligente e de ser humilde, cara, isso abre muitas portas para ele, porque ele sempre chega nos lugares, o que ele não sabe, ele entra como se ele fosse o faixa branca, o cara que não sabe mesmo, e ele entra disposto a aprender, cara. Então, saber abaixar a cabeça e escutar, essa é a maior força dele, é por isso que ele tá onde ele tá, cara. Às vezes ele tem umas manias, assim, umas coisas meio cabeçudas, às vezes, cara. Mas isso, se você chegar, se ele sabe, por exemplo, se ele for ensinar pra ele treinar, pra fazer powerlifting, ele abaixa a cabeça, escuta e faz exatamente o que eu falar pra ele. Ele não vai discutir comigo, mas eu sou muso e eu faço assim. Falei, não, aqui você não é porra nenhuma, aqui você faz isso. Ele não quer fazer isso, cara. Qualquer lugar que ele treinasse, qualquer coisa, ou qualquer curso, ou qualquer disciplina que ele fosse fazer, cara. Ele sabe reconhecer até onde ele pode ir, ele sabe reconhecer quando ele não sabe, e ele é aberto, muito aberto para querer aprender. A história do Paulo é um exemplo, né, cara, para todo mundo, assim, que é estudante, sonha ter algo na vida, sonha ser alguém na vida, cara. O cara praticamente começou do nada, sabe? Trocava o almoço, comprava almoço, o dia que almoçava não jantava, e o dia que jantava não almoçava, sabe? O cara é muito batalhador, cara. Ele é um exemplo. Aliás, poderia ser diferente, isso é o que acontece com a maioria dos... Você vê, a história dele é muito parecida com aquele atleta, aquele jogador de futebol que vem da favela, cresce e ganha o mundo, com aquele cara que não corre nada no atletismo e vira o rei. Poderia ser diferente se a gente tivesse um plano educacional melhor, uma cultura melhor para trabalhar isso. E o cara, todas as dificuldades que ele teve, ele venceu, cara. Isso é um exemplo não para mim, mas para todo mundo, cara. Falar para vocês do Heraldo é falar de uma pessoa ímpar que... É engraçado, ele cumpre uma função dupla na minha vida. Ele é meu irmão, não de sangue, de casamento com a irmã dele, mas ele é meu grande parceiro no dia a dia no trabalho. E eu acho que o Heraldo é um dos caras que pode falar para vocês uma das coisas que para mim é mais preciosa em tudo que eu fiz, porque
ele foi a primeira pessoa que confiou em mim. Ele confiou em mim para que eu mostrasse para ele que ele poderia ser feliz e ele poderia retomar a profissão dele numa situação onde ele tinha deixado. Para falar um pouquinho para vocês dele, ele deixou a profissão que ele amava como treinador para de repente seguir uma promessa de um emprego onde ele tinha um salário, mas ele já não tinha mais a profissão dele. E em algum momento ele confiou em mim o suficiente para ele acreditar que eu poderia trazer para ele se ele apostasse na profissão dele, se ele abraçasse essa profissão do fundo do coração, toda a recompensa, toda a remuneração que ele gostaria de ter. E eu acho isso importante porque hoje ele é um cara que voltou para a profissão dele, exerce ela com o maior amor do mundo, e isso para mim é importante porque todo mundo que está aqui comigo tem essa característica, mas mais que isso, ele atende na sala do meu lado e ele conseguiu entender que as diferenças das nossas profissões não tornam nenhum de nós mais importante do que o outro, só nos torna diferentes. E isso para mim é muito importante, porque quando você cria uma distorção entre o valor de uma profissão em relação a outra, você cria na realidade uma rivalidade, e isso não dá para existir na saúde. O paciente ele não merece isso, aquilo que ele vem buscar não é isso. E de fato, a única chave que a rivalidade traz, esse tipo de competição profissional, é a chave do fracasso. Quando eu olho o Heraldo hoje, eu vejo um cara que cresceu porque foi devolvido a ele o direito de exercer de forma plena aquilo que ele de fato estava predestinado a ser. E é uma honra muito grande você poder fazer parte de uma descoberta dessa. E eu acho que mais do que o irmão que a gente, essa fraternidade que a gente consolidou e essa forma de convivência que a gente tinha pessoal, foi manter isso com o respeito profissional e ele entender que em nenhum momento eu chamei ele porque a gente tinha uma relação pessoal, e sim porque ele sempre foi um cara muito bom. Trabalhar com educação física dentro de um consultório foi uma coisa estranha para mim no início, porque tudo que você aprende na faculdade, a ideia que você tem de profissionais de educação física é que essas pessoas estão aonde? Estão trabalhando dentro de uma sala de musculação, numa piscina, numa quadra, numa escola, em alguma coisa relacionada ao esporte, na prática esportiva em si, propriamente dita, e não atrás de uma mesa, dentro de um consultório, junto com um médico. Então, quando eu me preparei para trabalhar junto com o Paulo com a pós-graduação em fisiologia e treinamento esportivo, eu não imaginava a dimensão que isso tomaria, porque eu me perguntava, será que realmente vai dar certo? Será que colocar um profissional de educação física atrás de uma mesa, será que eu vou me sentir bem? Será que eu não vou me sentir preso? Minha vida inteira foi trabalhando com esporte propriamente dito, numa quadra, numa sala de musculação e tal. Será que vai ser viável? E foi muito gratificante receber o feedback dos pacientes que passavam comigo nas consultas também, dizendo, puta, esse serviço é fantástico, sabe? Uma equipe multidisciplinar atendendo abrange e contempla quase que tudo. O Paulo com a questão médica, com a questão de ser nutrólogo também, com a questão nutricional, aí vem um educador físico combinando o tipo de treino correto com a dieta correta, o tipo de treino correto com a condição corporal do paciente, e
o bom é que a gente foi ganhando espaço e foi tendo um reconhecimento das pessoas. Muitos profissionais da educação física parabenizaram o Paulo pela atitude e parabenizaram a mim por conseguir ocupar esse espaço. Então foi uma coisa muito legal, mas realmente no início deu medo, será que vai dar certo? E hoje a gente vê que cada vez está dando mais certo e que mais pessoas replicam esse modelo de trabalho. Bom, falar do Paulo, da relação que eu tenho com o Paulo sim, o Paulo é um irmão para mim, realmente. Eu não tenho como classificar ou colocar o Paulo numa outra posição para mim do que não sendo o meu irmão. Por mais que a gente não seja do mesmo sangue, mas a consideração que eu tenho por ele, o amor que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho por ele, como o que eu tenho pelas outras irmãs que eu também tenho. É o que eu falei anteriormente, o Paulo é o irmão que eu não tive, mas que o Papai do Céu achou que eu fosse merecedor e colocou no meu caminho. Então, quando o Paulo e a Roberta me chamam para trabalhar com eles, eu não podia confiar, eu não tinha outra coisa a fazer a não ser confiar de olho fechado e jogar tudo para o alto, uma carreira de executivo que eu também estava construindo, já há 5 anos, 6 anos na empresa multinacional que eu trabalhava, e falar, eu estou com vocês de olho fechado, e se a gente vai atender no consultório na Paulista, na salinha na Paulista aqui do seu amigo, eu estou com você, se a gente vai atender num consultório gigante, eu estou com você, se a gente vai atender no bar do Luiz, lá perto de casa, numa mesinha de plástico de cerveja, eu tô com você, bicho, você entendeu? Você tá confiando em mim para ter esse lugar junto com você, eu não posso fazer nada diferente do que confiar em você por tudo que a gente já passou junto, por tudo que a gente já viveu junto, por tudo que eu já vi que você fez pela minha irmã e pela minha família. Então, com certeza, eu diria que não foi uma decisão difícil. Porque eu acho que quando você tem a confiança, quando você tem o amor, quando você tem o elo da família, a força disso, não fica uma decisão difícil. O Paulo me fez um favor. O Paulo me tirou de um trabalho onde para mim era trabalho e me trouxe para a área que eu escolhi para a minha vida para não trabalhar. Eu posso dizer que hoje eu não trabalho. Eu saio da minha casa de manhã cedo não com a ideia de, putz, eu tenho que trabalhar. Não. Eu venho aqui fazer o que eu gosto, eu venho aqui fazer o que eu amo, com a pessoa que eu amo, da forma que eu amo. Isso para mim é sensacional, me deu oportunidades na minha vida que eu não tenho nem como falar, sabe? O que eles fizeram por mim foi... E eu só espero que o Paulo tenha todo o sucesso do mundo e que eu possa estar junto com ele, não para usufruir desse sucesso, mas para aplaudir. Eu tenho certeza que o próximo consultório vai ser fantástico, que a gente vai estar cada vez melhor, eu terminando minha 2ª graduação na nutrição, procurando estudar, procurando crescer, mas junto com ele eu tenho certeza que a gente vai estar muito bem, cara, muito bem. Só tenho a agradecer a confiança que ele teve em mim e tudo que ele fez pela gente. Quando eu sento com o Vinícius e na frente do paciente eu faço ele falar o que ele está enxergando naquele exame de sangue, eu não faço isso para expô-lo numa situação de desnível ou então de carência de informação. Eu faço isso porque quando eu estou junto com ele dessa forma, eu quero que primeiro ele se sinta amparado. Segundo, ele saiba que aqui naquele momento ele está explicando para mim. E eu como professor, eu tenho a leniência e espero ter a sabedoria de trazer calma para que ele possa buscar em tudo que ele estudou e raciocinar de uma forma adequada para que ele chegue naquela resposta. Porque um dia o paciente vai questionar ele, um dia o paciente vai fazer uma pergunta. E eu não quero que um cara com uma capacidade dele tenha que virar para o paciente e dar uma desculpa seca porque ele não sabe a resposta. Eu quero que o dia que ele não saiba a resposta, ele faça uma coisa que eu aprendi a fazer, falar não sei. Não sei é libertador, e se você não é capaz de assumir do que você não sabe, você não é capaz, primeiro, de exercer o que você faz, segundo, de ensinar aquilo que você conhece. Quando você consegue fazer isso com sucesso, é praticamente certo que você vai se suceder, que você vai estender o seu trabalho, que você vai se tornar conhecido pela qualidade que você faz. E aí vem a minha grande preocupação. O Vinícius, ele não acredita na maldade das pessoas, ele não acredita que uma pessoa possa falar mal de outra profissionalmente, ele não acredita que possa haver
ciúmes profissional, ele não acredita que possa haver falta de moral, porque todo mundo fala que tem ética, ética aqui, ética ali. Não, as pessoas não sabem usar a palavra ética, as pessoas usam a palavra estética. Todo mundo parece que é ético, mas ético pouca gente é. As pessoas falam mal profissionalmente, julgam profissionalmente, falam das outras pessoas, dos outros profissionais, como se eles fossem pessoas até moralmente reprováveis, quando esse ato é moralmente reprovável. Tem uma passagem bíblica que fala, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E o Vinícius está começando a aprender isso, porque de repente ele se viu num serviço razoavelmente conhecido, com pessoas conhecidas, lidando com pessoas também conhecidas e com pessoas exigentes. E nessa hora, algumas pessoas olharam para ele e falaram assim, mas como esse aluno ele está nessa situação? Pô, quem é ele? Né? E mais, quem é esse cara que ele está estudando? Porque esse cara é isso, isso, aquilo. E eu sempre tive essa preocupação, como ele ia reagir quando fizessem críticas a mim, a minha família, ao meu trabalho, às pessoas que trabalham comigo, ou então fizessem suposições daquilo que nós fazemos profissionalmente, para que ele tivesse a força para responder isso à altura, ou tivesse mais força ainda para ignorar, porque uma pessoa que necessita fazer isso, ela realmente não tem capacidade nenhuma. E ele está aprendendo, e eu sei que o Vinícius, pelo menos o meu esforço, é fazer com que ele se torne melhor que ele pode ser. E esse moleque vai ficar muito, muito, muito bom, né? Mas que eu sei que ele ainda falta um pouquinho dele ter essa segurança, essa confiança nele, e eu preciso que ele tenha isso, porque eu tenho tanta certeza da capacidade do Vinícius que eu sou capaz de falar para vocês, guardem esse cara, ele vai fazer muito sucesso, e por causa disso ele vai tomar muita pancada, e eu vou ter muito orgulho dele. A Roberta, num belo dia, entrou em contato comigo do nada, não sabia como ela tinha meu número, e perguntou se eu estava interessado em trabalhar com eles. Vini, tem uma vaga aqui que é a sua cara, para fazer pesquisa, fichamento de artigo científico e fazer reunião periodicamente com o Paulinho. Você topa? Eu falei, olha, eu tenho 3 empregos, mas eu estou disposto a ser sequestrado. Cheguei no dia seguinte na faculdade, uma rodinha de amigos, a Roberta me chamou para trabalhar com ela. Você vai trabalhar com Paulo Musi? Aí eu... mas assim, quem é Paulo Musi? O pessoal olhou com uma cara para mim, como assim você não sabe quem é o Paulo Musi? Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ir no YouTube e para assistir vídeo do Paulo. Vamos estudar com quem eu vou trabalhar. Na hora que eu vi a visibilidade que tinha em torno dele, da Roberta, eu falei, cara, será que eu mereço isso? E eu fui assistir uma palestra do Paulo. Assim que acabou a palestra, a Beta veio me apresentar o Paulo. Mas eu só estava maravilhado e impressionado com a facilidade e a inteligência daquele cara. Eu lembro que chegava a arrepiar quando ele terminou a palestra de uma forma totalmente simples e humilde que ele é. Todo mundo começou a bater palma. Para mim era uma novidade, eu nunca tinha visto ninguém ser tão ovacionado assim pelo conhecimento. Eu lembro que eu falei, Paulo, prazer, minha mente fadigou. Eu assisti 40 minutos da sua palestra e eu não consigo pensar em mais nada, não sei nem se eu consigo chegar em casa. E ele totalmente simples me abraçou e falou, Vini, tá em casa. Nunca tinha me visto, a gente nunca tinha tido nenhum tipo de contato. Ok. A partir dali, depois de uns 4 meses, eu só fiquei trabalhando à distância para ele, fichando artigo científico, resumindo isso, aquilo que era o material da palestra dele. Mas mal sabia eu que enquanto eu estava lendo e fichando um artigo, ele estava fazendo o mesmo, no mesmo período de tempo, com 5 artigos. Eu chegava e ele falava alguma coisa que era novidade para mim. Eu anotava, pesquisar. Eu ia lá, pesquisava, duvidando, achando que ele ia estar errado e estava certo. Então eu me ferrava no final das contas, mas foi uma forma de aprender. É outra coisa muito interessante do Paulo, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente tem um certo prestígio por ele, não é pelo que ele fala, porque ele fala pouco. É pelo que ele faz, ele não percebe a influência que ele tem nas pessoas. Eu acho assim, quando eu, como profissional de nutrição ou um educador físico, senta e eu percebo que tem um médico ou qualquer outro profissional que sabe mais do que eu na minha área,
alguma coisa está errada. E não porque ele está estudando que ele não deveria, porque eu não estudei o tanto que eu deveria. Eu achei uma pós de terapia do comportamento alimentar, uma pós bem renomada, uma pós incrível, que me dá o título de especialista em terapia do comportamento alimentar. Então, aquele resgate da psicologia que eu não fiz lá atrás, demorou uma vida. Mas, de certa forma, quando eu entreguei o sonho do Paulo, ele veio junto. Eu vou continuar sendo a consultora de imagem que eu sou, eu vou continuar fazendo os programas de TV que eu adoro uma câmera, vocês viram que eu falo pouco. E vou continuar fazendo tudo que eu me preparei uma vida para fazer, mas que por um tempo eu tive que pegar pequenas fatiazinhas para poder ser a mãe que as minhas filhas precisavam, até porque o pai trabalhava demais e eu era responsável por trazer esse pai para esse convívio, fosse por FaceTime, fosse pegando todo mundo, levando todo mundo para o aeroporto, e todo mundo vai viajar, e todo mundo vai junto, e todo mundo vai ficar 6 horas na palestra, e vai ser isso que a gente vai fazer, e vai todo mundo desenhar a palestra do papai enquanto ele palestra, e vai todo mundo achar os erros que ele falou na palestra, e era assim que a gente fazia. Se um dia vocês tiverem curiosidade de saber realmente quais são as minhas reais capacidades e quem fisicamente eu sou, a pessoa que vocês têm que perguntar é meu pai. Meu pai, ele me vê muito diferente de uma pessoa que simplesmente me admira. Sem dúvida ele me ama, sem dúvida ele é feliz ou ele se sente satisfeito e orgulhoso daquilo que eu conquistei, mas ele me vê como pai. E um pai sempre olha para um filho, percebendo que o filho é alguém que ainda precisa muito de crescimento e que tem muita coisa para fazer. A medicina sempre foi a opção profissional, Paulo. Eu nunca tive dúvida que aquela criança estudaria medicina. Assim como nunca tive dúvida que meu outro filho, o Guilherme, estudaria medicina. Não seria outra a escolha profissional. Não é porque medicina é um negócio importante, não é por isso, é porque aquele cara tinha uma visão, e aí a gente passa para um outro tema, não é? Da physis, não é? Ou da fisiologia. Não é? Por que o prêmio Nobel não é um prêmio Nobel de medicina, é um prêmio Nobel de fisiologia e medicina? Porque a ciência é a fisiologia. O que ocorre dentro do indivíduo é um fenômeno fisiológico. Não é? Então, fazer ciência é fazer fisiologia. Não é? A medicina é uma arte. É uma arte, assim como você faz ciência fazendo física e faz arte fazendo engenharia. Sem demérito para uma ou outra. Cada uma é uma coisa. Né? Assim como você faz, por exemplo, arte fazendo economia. Você faz arte, você faz artefatos, você constrói objetos, raciocínios. Isso faz a medicina. A ciência é fisiologia. E eu acho que de início a preocupação daquele jovem era uma preocupação ou era uma abordagem que seria bem representada na opção pela medicina. Você cuidar de pessoas, você cuidar do bem-estar da pessoa, você resolver problemas da saúde da pessoa e eventualmente da doença, né? Mas basicamente você reconhecer naquele organismo uma fisiologia, uma physis. Né? Então a minha formação como físico, eu creio que possa até ter influenciado o Paulinho, porque sempre ele viveu num ambiente de ciência, convivendo com cientistas, convivendo com pessoas que olhavam o mundo de um ponto de vista da explicação científica. Não é da causa e efeito, é outra coisa, mas é da explicação científica. E a physis é a expressão desta explicação científica no mundo da vida, no mundo dos seres vivos. E é daí que eu vejo que aquele jovem faria como opção profissional a coisa da medicina. E eu vejo a medicina não como um sacerdócio, como uma coisa que eu vou tratar de pessoas, vou cuidar de pessoas, não neste sentido, mas no sentido da resolutibilidade, da capacidade de resolver, da capacidade de compreender e atuar sobre um determinado organismo. Não é?
E nesse sentido há uma aproximação muito grande, não é? Da fisiologismo, da fisiologia, da physis, com a física, com a preocupação com o mundo físico, não é? Com essa physis que está na base das ciências naturais, não é? Isso, no passado, na origem das ciências naturais, a medicina, a física eram ciências muito próximas, né? Prova é a química, por exemplo, que descende da física, que tem explicação física, né? Agora, independentemente desse raciocínio, digamos, mais elaborado que eu fiz até agora, eu acho que existe uma disposição na pessoa, não é? de seguir a carreira médica. Não é? Existe uma disposição de se preocupar com o próximo, de se preocupar com a saúde do sujeito, de se preocupar com o bem-estar do sujeito, e o que eu acho fundamental, de comunicar isso, porque a gente não se preocupa com isso dentro de um laboratório escondido, mas você se preocupa lidando com pessoas como uma profissão e comunicando, transferindo para essas pessoas um conhecimento para que o camarada se sinta melhor e observe a saúde dele. Eu acho que essas são as determinantes da escolha profissional. Agora, como escolha profissional, existe um terceiro aspecto que me parece fundamental, não é? Que no mundo de hoje esta é uma profissão, não é? Não é nenhum sacerdócio, não, mas é uma escolha profissional muito objetiva, em que o sujeito vai construir a vida dele, vai fazer alguma coisa que é monitorada por pessoas, que precisa ter qualidade, precisa ter uma avaliação e que tem consequências na vida das pessoas. Então, como profissão, existe um aspecto de responsabilidade que eu acho que se casa muito bem com a figura do Paulo, que é um sujeito que, até onde eu sei e da experiência que eu tenho com o pai dele, é uma pessoa responsável por aquilo que faz e por aquilo que diz às pessoas. Hoje eu entendo melhor aquilo que ele falava para mim 20 anos atrás. Ele relata a impressão que causava nele, cartas que eu mandava para ele, que as letras eram coloridas, né? E isso fortalece mais uma vez este argumento da forma, né? A forma da escrita, a forma da carta tinha muita importância. Um outro elemento que reforça essa minha argumentação é o fato de que quando o Paulino, aqui em São Paulo já, depois dos 16 anos morando comigo, aqui em São Paulo, ele se dedicava ao estudo, era uma forma de estudar e ter uma apreensão visual daquilo que estava estudando, né? As contas, as matemáticas, a química não eram importantes apenas como um relato que estava ali no livro, que você lia simplesmente, mas que exigia você anotar, você tomar nota e criar determinados esquemas mnemônicos relacionados à forma de expressar isso no papel. Então, a questão da forma parece ser, do meu ponto de vista, um elemento de apreensão da realidade muito importante para ele. A Leandra está do meu lado, vendo 100% das consultas já tem 3 anos, o que praticamente é uma residência médica, o que faz dela quase um Paulo Musi de perereca. E é muito legal ter isso, porque com o tempo e com o sincronismo, não tem jeito. Às vezes vem uma frase, ou vem uma situação, e eu olho para ela, ela olha para mim, e a gente já sabe exatamente o que falta ali para aquele atendimento, para a coisa
ficar completa, para a pessoa entender o papel dela. Eu não tinha dimensão do que o Dr. Paulo Musi significava para esse mercado que ele atua, né? Do que ele era, do tamanho dele. Eu não tinha. Embora redes sociais a gente já tivesse um tamanho menor, eu não tinha essa dimensão. Eu sabia, óbvio, que ele era um bom médico, porque o Paulo sempre foi inteligente, dedicado, focadinho, ele sempre foi assim. Então a gente sabia, e lógico, pelo jeito que ele cuidava da gente, família, né, que ele era um excelente médico, mas eu não tinha essa conexão do que isso significava nesse mundo do bodybuilder, né, da medicina esportiva. Eu não tinha essa dimensão. Eu já era enfermeira, eu já era enfermeira há bastante tempo, então trabalhei a vida toda na área da saúde, desde nova, e trabalhando com isso, com médicos, mas não sabia absolutamente o que significava o Dr. Paulo Musi, né? Pra gente, como eu falei, ele continuava sendo o Paulinho. E aí, um belo dia, sabia da clínica, sabia do esforço da minha irmã, vi ela grávida pintar a performance com saúde, né? Chegar em casa com balde, barriguda, toda suja de tinta, porque eles vieram pintar aqui, o consultório que mudou da Paulista pra cá. Acompanhei isso tudo, ela construindo, e não, o Paulo precisa de um lugar maior, o Paulo precisa de uma outra coisa, o Paulo, ela falava, nem ele tem a noção do que ele é e do que ele precisa, ele não tem essa noção, né? É muita gente, é muito paciente, ele atende numa sala pequena, enfim, acompanhei isso, mas ainda assim, sem saber essa dimensão de mídia mesmo, de alcance dele, né? E aí um dia ele chegou e me convidou para trabalhar aqui. Ele e a Beta foram até mim, eu estava trabalhando, e a gente precisa de você, né? E aí eu falei, caramba, como assim precisa de mim, né? E eu perguntei para ele o que eu posso fazer por você. E aí ele falou, você pode fazer por mim uma coisa que nem eu sei, mas quando você chegar lá você vai saber, eu preciso de ajuda. E aí eu sabia que ele precisava de ajuda, porque assim, eu via a minha irmã muito tempo sem ele, né? E eu via ela sofrer com isso. Então, muitas vezes a gente estava numa festa de família, ele era o último a chegar. Chegava cansado, chegava esgotado, visivelmente esgotado do trabalho, e ela ia primeiro sozinha. E eu via que ele trabalhava muito. E aí eu fiquei pensando, onde é que eu posso ajudar, né? E quando ele me chamou para trabalhar, e quando eu vim para cá, eu vim com essa ideia, eu vou devolver o meu cunhado mais cedo para casa, vou devolver o meu cunhado mais cedo para minha irmã, eu vou fazer o possível para fazer isso. Porque eu sabia que isso era importante para ele, porque eu sabia que ele sofria com isso, e porque eu sabia que a minha irmã sofria com isso, né? Com essa divisão dele com o trabalho, que tomava esse tamanho todo, e com a família, que era uma coisa que ele queria estar. Então, eu vim achando que isso era possível, né? Devolver o meu cunhado mais cedo para casa. E eu não pude devolver o meu cunhado mais cedo para casa. Mas eu acho que, na verdade, nem a minha irmã quer. Porque ela admira justamente esse homem, que tem uma capacidade de trabalho imensa, que tem uma inteligência que eu nunca vi, pessoalmente, de verdade. E olha que eu trabalhei com muitas e muitas pessoas por aí, na área da saúde, né? Nem ele quer. Ele queria muito ir mais cedo para casa. E a gente vê quanto ele sofre com isso. Mas ele sabe do tamanho dele. Porque o amor do Paulo pela minha irmã, a gente sabia desde lá da praia, que foi um amor arrebatador. E a maneira como ele escrevia as cartas, um menino muito jovem, ele escrevia exatamente como ele escreve hoje no Instagram, que faz a mulherada suspirar e os homens apanharem em casa porque não são capazes de escrever igual. Ele já escrevia assim lá atrás, aos 14 anos de idade. As cartas eram impressionantes, né? E isso só era possível porque ele já tinha esse amor, essa certeza, enfim. E esse amor que ele guardou e que esperou por todo esse tempo. Não que a gente não achasse que a minha irmã amasse ele, não era isso. Mas assim, o amor dele, a gente sempre falou, o Paulinho ama muito a Beta, o amor do Paulinho é muito grande. E aí, ficando aqui e não devolvendo meu cunhado mais cedo para casa, e vendo tudo isso crescer cada vez mais, e vendo a minha irmã deixar o trabalho dela, deixar as coisas que ela fazia, e se dedicar a fazer a performance crescer, e se dedicar a fazer isso tudo funcionar. A gente tem a dimensão do tamanho do trabalho, do tamanho do amor dela por ele, que não é nem um pouco menor do que o dele por ela.
e não é nem, né, não fica em nada atrás. Ela não escreve os posts grandes, ela escreve menos, né, do que ele, mas ela está por trás de tudo isso aqui e ela é capaz de deixar ele ficar aqui até a hora que ele precisar. E em Florianópolis, em Mato Grosso, em Piauí, em Sergipe, em Portugal, que ele vai agora, e ir junto quando ela pode, não ir quando ela não pode, e cuidar das meninas e da casa e de tudo, e não querer, embora queira, o marido dela mais cedo, porque é exatamente isso que ela admira, né? Porque é exatamente isso que ela ama, é exatamente isso que eles são. Então, quando vocês falam assim, a construção, né, Muzi, a construção, é exatamente isso. Na verdade, eu acho que eles já estavam construídos lá com 13 anos de idade, né? Agora eles só conseguiram juntar. Eles gostam, eles se amam exatamente assim, eles entendem o espaço um do outro, eles entendem essa capacidade do que cada um tem que fazer, por isso cada um faz milhões de coisas, e aí quando eles estão... Porque na verdade eles estão o tempo todo juntos, né? Embora não fisicamente, eles estão juntos no mesmo objetivo. Então, por isso a coisa fica tão bonita para quem vê de fora, né? Mas não deixa de ser sofrido, não deixa de ser batalhado, não deixa de ser para quem tá dentro, né? Pra gente que acompanha de dentro. Então a gente sabe as barreiras que esse amor passa, as provas que ele sofre, a falta que ele sente, a saudade, enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas sabe também que eles constroem isso para eles, por eles e pelas meninas, né? E porque é o que eles acreditam, porque é o que eles são, porque tá na essência do Paulo, tá na essência da Beta, e é assim. E talvez por isso o universo deu a chance deles se reencontrarem, o universo deu a chance disso acontecer de novo, né? Deles ficarem juntos. E aí eu, como passei de cunhada a, como ele chama, a chefe, né? Então eu chamo ele de chefe, ele me chama de chefe. Aí eu passei de cunhada a enfermeira, a assistente aqui. E eu costumo dizer que foi um grande presente, porque eu pude conhecer melhor ele e até a minha irmã. E pude conhecer esse médico extraordinário, que talvez se eu ficasse sendo só cunhada, eu conhecesse só o Paulinho, que já era extraordinário, não minimizando, mas assim, esse médico extraordinário, essa coisa enorme que ele construiu baseado no que ele acredita, baseado na inteligência dele, na capacidade dele de trabalho e em ser médico, que é o que ele ama, né, fazer e faz muito bem. E eu posso hoje ter a honra de ouvir ele dizer: a Leca é o Muzi de saia. E de tudo, isso é o que mais emociona, porque é um puta elogio, né? Sabendo quem ele é, o que ele é, merecer levar o nome dele, mesmo que por um apelido e por uma brincadeira, é uma honra imensa. Então, eu trabalho todos os dias para merecer isso, para honrar isso. Faço o melhor que eu posso, porque ser Muzi de saia é uma responsabilidade muito grande, uma honra imensa. Então, hoje o Paulinho deixou de ser meu cunhado, deixou de ser só meu chefe. Ele é uma pessoa que eu admiro profundamente. E no último dia, não lembro a data agora, acho que foi 6 de setembro, não sei se setembro, se julho, não sei bem. Ele chegou aqui, me abraçou e falou assim: feliz dia do irmão, chefe. E eu acho que eu posso encerrar com isso. Esse é o Paulinho que virou nosso irmão, nosso chefe, nosso amigo, nosso médico de família, enfim. É isso que ele construiu, fora das câmeras, fora do Instagram, fora da mídia, né? É isso que ele construiu. Ele é nosso irmão. Ele é a continuação da Beta. E é isso. Então, eu tenho muita honra de participar da construção disso tudo, desde lá de trás. Desde o Paulinho da praia branquelo, que não podia ficar no sol, e que a minha irmã, que adorava o sol, tinha que ficar embaixo do guarda-sol, porque senão ele ficava parecendo a Pantera Cor-de-Rosa. E ainda é assim até hoje. E ver o que eles puderam construir, né? Que essa história funcionou e deu certo. E inspira tanta gente. Eu vivi 100% profissional. Eu talvez tenha vivido 5% Paulo Muzi, Paulinho, vai.
Por mais que muitas pessoas me chamem, é um nome que eu só atendo quando algumas pessoas me chamam. Porque o Paulinho é muito simples, o Paulinho é muito tímido, ele é muito recluso, porque o Paulinho é o Paulinho. É o menino que meu pai descreveria como se fosse um moleque quieto no canto dele, que não mexe com ninguém. Se você falar para ele ficar sentado a tarde inteira naquela cadeira lá, ele vai ficar e não vai reclamar. Não tem importância. E voltar a ser o Paulinho foi em algumas coisas. Eu ter mais tempo para ficar com a minha família. Hoje, quando eu falo em férias e descanso, eu falo que eu não vou trabalhar no domingo, né? Porque eu trabalho sábado e domingo, o dia que for. Eu pretendo poder viver mais com as minhas filhas e o próximo consultório, ele vai possibilitar isso. Eu quero acordar e dar o café da manhã delas, eu quero ser pai de família, assim, ser pai dono de casa. Eu quero poder pedir para minha funcionária fazer o que eu quero que ela faça de almoço no dia. Eu quero voltar a fazer a compra do mês eu mesmo. Eu quero fazer essas coisas. Eu sempre tive intenso prazer. Eu aprendi com a minha mãe a comer indo com ela no supermercado. E eu quero passar essa linhagem para elas também. Eu acho que isso não tem preço, é um valor inestimável. E hoje a gente está conquistando isso. Há 2 anos eu comecei a fazer a programação financeira para isso acontecer, porque eu não queria que a gente nessa altura da vida se envolvesse em financiamento, em prestação, até porque a gente preza muito por poder proporcionar para as crianças uma qualidade de vida e de estudos, de educação, até acima do que a gente pode ter, e construir um lugar em que as pessoas realmente que têm a mesma filosofia de vida, possam frequentar e se sentir parte dessa experiência, né? Onde elas possam se alimentar como o Paulo, e treinar como o Paulo, e se consultar com o Paulo, e ter essa experiência. Então, Marcelo, para mim, foi uma surpresa, porque ele foi a grande descoberta que eu fiz em relação à valorização profissional que as pessoas deveriam se dar e não se dão. Eu fui procurar para o Marcelo me treinar e ele teve uma reação que não é que eu esperava a reação de um professor para um aluno, porque é para isso que você vai procurar a pessoa que vai cuidar de você, você vai procurar a pessoa que você vai se submeter ao conhecimento dela, é assim que você aprende, inclusive, não tem segredo. E eu achei muito estranho no começo que, né, a gente começa uma relação do jeito que a gente acha que é certa e assim, como diz a Roberta, você começa uma relação do jeito que você vai terminá-la se um dia isso acontecer, né? Com caráter, com honradez, né? E eu fui procurar o Marcelo porque eu achava que ele era bom, porque ele era um bom profissional, porque ele era um cara dedicado, porque eu via a forma dele lidar com os alunos, mas não era uma coisa que eu achava que cabia no meu universo, pelo horário de eu treinar. Sempre muito cedo, sempre numa situação desfavorável para um profissional, e eu, cuidando da saúde das pessoas, eu olhava e falava assim, pô, como é que eu vou falar para o cara que eu preciso que ele dê aula para mim 5h30 da manhã? Não cabe isso para mim, né? Eu não posso pedir para você que você faça uma coisa que eu certamente sei que vai te custar alguma saúde, algum descanso, algum conforto. No entanto, surgiu o convite de voltar para a academia, para a companhia atlética, onde eu sempre havia treinado. Eu por um tempo deixei de seguir lá. E eu fui conversar com o Marcelo, e eu fui conversar como aluno, porque é exatamente isso que eu sou, e é assim que eu gostaria que ele me tratasse. Eu gostaria que ele literalmente me desse aula. Eu precisava da aula dele, porque como eu mesmo falo para ele até hoje, eu falo, olha, se eu tiver que pensar e fazer força, eu vou fazer as duas coisas de uma forma ruim, ou eu vou fazer uma achando que estou fazendo outra, né? E começou o nosso treinamento, e o Marcelo, um cara profissionalmente sensacional, extremamente atencioso, e dia após dia eu ia notando que ele ia destravando, que ele ia tendo mais liberdade, e é engraçado porque eu confiei nele logo de cara, sabia quem ele era, sabia do trabalho dele, mas eu tinha a sensação que ele talvez não se confiasse tanto porque ele estava cuidando de mim.
eu acho que às vezes ele pensava assim, como é que esse cara pediu para eu cuidar dele? Né? Porque as pessoas têm essa visão distorcida. Às vezes você fica um pouco mais conhecido e acha que você, por causa daquilo, é diferente. E não, a gente é igual. E é muito ruim você ser diferente dessa forma, porque você deixa de ser tratado naquilo que você realmente precisa, que é o básico, que é você estar no zero, que é você submeter, que é você ser aluno naquele momento. E o nosso relacionamento, ele foi melhorando à medida que ele foi percebendo que eu estava ali para fazer aquilo que ele recomendava mesmo. E obedecer, porque quando você tem um treinador, o que justamente ele não deixa você fazer é ser leniente com você. Se você for deixar a sua cabeça tomar decisão, quem vai tomar decisão é o cansaço, quem vai tomar decisão é a exaustão, quem vai tomar decisão é a pressa que vai fazer você querer sair correndo da academia, porque com certeza você tem outra coisa para fazer. Ou então é uma percepção de cansaço, de fadiga tão grande que se confunde com dor. E o que você treina na realidade, quando você fala eu quero ter desempenho, eu quero ter um físico formado, é para chegar além disso, é para fazer aquelas 2 repetições ou 3 que você acha que você não aguenta. É só com um treinador que verdadeiramente você deixa de contar a repetição. Porque uma hora ele olha para sua cara e fala assim, mais uma hora ele olha para sua cara e fala assim, mais 11. E você pode fazer a cara que for, você pode fazer o esforço que for, você vai tentar chegar naquilo. Ele é o seu maestro, ele é o seu condutor. É por causa dele que você consegue ter a qualidade de físico que você vai ter. É por causa dele que você consegue ser toda a expressão da capacidade de realização de trabalho que você tem o potencial para ser. E eu acho que isso é revelador. Hoje eu acho que o Marcelo entendeu isso. E o que me deixa mais feliz é que a gente foi gravar um episódio do Você em Construção e aí terminou de fechar o caso para mim. De repente eu conversei com ele e vi o Marcelo feliz de um jeito. Ele falou assim, há quase 20 anos eu sou professor e nunca ninguém me deu uma aula. E aí eu acho que nesse momento, ele pode ter entendido a importância que ele tem na minha vida. Porque ele não cuida de mim num ponto profissional, ele não cuida simplesmente da minha saúde, ele cuida de mim das coisas que eu mais gosto de fazer, que não é necessariamente fazer exercício, mas é me superar. Ele treinava numa outra academia que abria às 6 da manhã, e do jeito normal dele, ele chegava às 5h30, ficava esperando a academia abrir, e a companhia atlética abre às 5. E aí eu falei assim, Paulo, você treina 2 vezes por dia? É muito incomum, né? Eu faço um músculo por dia e às vezes eu treino perna de manhã e peito à noite, no outro dia eu treino costas e pensando pelo lado da educação física, lado da fisiologia, dá para fazer isso sim. E aí eu achei muito interessante e eram treinos curtos, eram treinos rápidos. Muita gente acha que assim, ele treina 2 vezes por dia, 1h30, que a gente às vezes treina 1 hora, né? As pessoas... É mais comum assim a pessoa treinar 1 hora. Ele não, ele fazia meia hora, só que 2 vezes no dia. Aí a partir desse momento eu comecei a treinar o Paulo. Então eu passei a periodizar o treinamento dele, organizar um pouquinho esses dias que ele treinava 2 vezes. O Paulo é uma pessoa normal, então ele cansa, ele vem cansado, ele dorme pouco. Então você imagina, muita gente acha que para ele é fácil, mas é tão difícil quanto para todo mundo. Trabalhar muito e tá muito cansado. Eu comecei a falar, eu acho que nesse momento vamos mudar a nossa divisão de treino. Eu vou querer que você treine 1 vez só por dia. E foi muito bacana. Ele passou a confiar no meu trabalho e para mim não tem como explicar a tamanha felicidade de eu conseguir atender um cliente como o Paulo, que é uma pessoa que conhece muito de fisiologia, conhece muito de treinamento, conhece muito de nutrição, conhece muito de ortopedia. Então, imagina você juntar a biomecânica com a fisiologia, com a nutrição, com treino, já treinar há muito tempo e ele passar a confiar em mim. Eu quero treinar não porque eu tenho que treinar, eu quero treinar porque eu sinto que o meu corpo está pedindo treino, eu quero voltar a sentir isso. Hoje eu treino porque eu sou disciplinado, porque eu sou rigoroso com aquilo que eu espero de mim. Porque eu não acredito em facilidade, eu acredito em superação.
E se eu voltar a treinar assim, eu quero voltar a competir. Como eu sei que esse vídeo vai longe, eu peço ajuda de vocês. Vamos botar o Paulo para competir. E aí, Paulinho? Mr. Santos? Mr. Olímpia? Tô contigo, sempre. Essa é a pessoa que eu vou entregar a saúde das pessoas que a gente cuida, o desempenho, e que não só ela vai compreender como a gente trabalha aqui, toda a nossa sistematização, mas que vai trazer para nós algumas coisas que a vida dela, tanto em Wuhan quanto em hospital, elas poderiam contribuir de experiência. Dito e feito. A Vanessa, antes ela ficou comigo durante 1000 consultas, né? Todos os estagiários que eu trouxe, assim, até então, o Heraldo e a Vanessa, eles viram 1000 consultas do meu lado antes de sentar para discutir um caso comigo. Paulinho queria que você trabalhasse com ele. Você topa? Falei, como assim? Né? Na época eu já estava formada, acho que há uns 10 anos, 11 anos. Falei, como assim? Né? E trabalhar com o Paulinho, não sei o que, tem certeza? Não tenho, o Paulinho quer... Aí o Paulinho falou, Né, vem trabalhar comigo. Falei, nossa, então tá bom, então vamos lá. Falei, vamos lá. Aí eu vim pra cá em 2013, aí fiquei 6 meses com ele lá na sala. Depois de um período eu já comecei a atender. E aí começou a relação, não só de amizade, mas de chefe. Que pra mim era uma coisa distante, não imaginava que um dia eu e a Beta, amiga de infância, lá atrás, desde 1985, ela vai me matar nessa agora. E aí crescemos juntas, enfim, cada uma seguiu um caminho profissional e de repente a gente todo mundo junto novamente. É muito bom estar aqui, é muito bom estar com eles, é muito bom conviver com tudo isso. Então, eu não sei ser diferente hoje em dia, é engraçado isso, né? É uma extensão do que já era, do que sempre foi. Então aqui é uma extensão do amor, do carinho, da troca, do respeito entre nós, de todos nós, que é muito família aqui. A convivência com o Paulo é incrível. Ele é tímido, mas você sabe até que ponto ele é uma pessoa extremamente aberta, extremamente... Ele se doa completamente para todo mundo. O Nando, como ele é conhecido, inclusive, ele começou como meu paciente e a gente desenvolveu uma afinidade muito grande porque ele realmente gostava de treino e ele entendeu que a gente cuida quando a gente lida com fitness não é um processo de futilidade e arrogância visual. Ele é um processo de identidade, é uma forma de você se conectar com o mundo fisicamente. Pois bem, as nossas consultas começaram a se alongar, eu comecei a marcar ele pro final do dia porque a gente ficava 2, 3 horas papeando. E ele é um cara que tem muito conteúdo e é impressionante sentar e conversar com ele. E é infernal também, porque como ele tem muito conteúdo, ele me traz coisas que eu tenho que estudar, senão eu me sinto burro conversando com ele, né? Eu preciso, né, ter condição de raciocinar porque é o que ele me fala, porque psicologia, a gente teve psicologia médica, a gente teve algumas... a gente teve psiquiatria na faculdade, a gente teve alguns conceitos rudimentos de psicanálise e né, por mais que a gente saiba esses conceitos, aquilo não está fresco na nossa cabeça. E eu queria entender realmente o que ele falava, e eu queria da precisão dele, porque eu sei que quanto mais uma pessoa ela simplifica uma coisa para que você entenda, pior fica a precisão daquilo. E isso é complicado, porque você está lidando principalmente com uma qualidade humana que é a do raciocínio, que é a da cognição e que é da memória. E se você compreender errado e pautar sua vida num raciocínio errado, você faz sua vida errado. O Nando me obrigou a estudar para conversar com ele. Filha da mãe. Mas com o tempo, a gente resolveu separar as coisas. Então, ele vinha para consulta, eu ajustava as rotinas dele, aconselhava ele, mostrava o que estava acontecendo e depois a gente fazia uma
uma sessão de imersão uma vez por mês no consultório dele. A gente ficava 4 horas seguidas falando absolutamente de tudo, sem restrição. E ele é uma dessas pessoas que tem acesso a isso, mas ele tem acesso de uma forma muito ímpar, porque como ele trabalhou em algum tempo como meu terapeuta, ele teve acesso a coisas da minha vida sem ter vivido, só com o meu relato, sem estar afetivamente ligado àquela situação, em relação a outras pessoas ou em relação ao que estava acontecendo. Só que mesmo assim ele conseguiu dissecar cada situação ali e ele conseguiu me falar uma coisa muito importante, que para mim era contraditório, e era muito dolorido também, porque as pessoas falavam: você gosta de fazer musculação e ficar musculoso porque você é aparecido, porque você é arrogante, a sua imagem ela causa repulso, a sua imagem causa estranheza e você acha legal, você acha bonito. E a minha vida é exatamente o contrário. Só que sim, eu tenho essa característica de ter me tornado em algum momento uma pessoa conhecida, e o Nando ele me ensinou, ou ele me ajudou a enxergar isso. Eu nunca quis aparecer por aquilo que eu pareço, mas eu sempre precisei aparecer para transmitir a mensagem que eu possuo. O Nando foi o cara que entendeu na minha vida e soube me explicar que eu gosto de aparecer quando eu tenho alguma coisa para dividir. A Roberta um dia conta para vocês, eu talvez seja a pessoa mais tímida que ela já conheceu. E é assim como eu me sinto, é assim como eu me vejo. E é estranho como é que um cara para dar palestra para 200, 300, 600 ou 1.400 pessoas num congresso. Só que o que eu explico para vocês? Que hoje eu entendi. Quando eu sento para falar daquilo que eu faço, eu sento para falar daquilo que eu faço. E eu estou protegido, porque eu me visto de conhecimento. E é isso que eu tenho ali para oferecer. Eu não estou me expondo. Eu estou devolvendo alguma coisa que eu consegui adquirir. O Nando foi o cara que me trouxe paz, porque ele me fez perceber que as pessoas que me chamavam de fútil, de arrogante, de aparecido, de vaidoso, elas na realidade estavam projetando em mim muito mais a característica delas, que elas se irritavam porque elas reconheciam uma falsa versão delas em mim e não me viam, porque eram pessoas que, de fato, ele falava: Paulo, quando que essa pessoa te conhece? Quando que essa pessoa, ela jantou na sua casa, bateu nas suas costas, treinou com você? Quanto que ela te chamou de amigo? Quanto que ela te viu tropeçar? Quanto que ela te viu levantar? Ela só te desejou ver cair. Essa pessoa não sabe quem você é. Essa pessoa não reconhece você. Essa pessoa acha alguma coisa. E quando essa pessoa acha alguma coisa, esse problema não é com você. Esse problema é com ela. Eu sei quem você é. Você gosta de aparecer, sim, mas pelo que você é capaz de fazer pelas pessoas, que é essa questão que para você é o ponto doloroso do sujeito não entender. Que você está ali para servi-lo. No entanto, ele é tão cego pela própria raiva que ele não consegue nem absorver o que você tem para entregar de graça e nem saber que aquela crítica que ele está fazendo naquele momento é justamente se expondo na frente de outras tantas pessoas por aquilo que ele fala que é de você. E obviamente não é. Dessas conversas com ele me trouxe paz, principalmente para responder ou não responder a críticas. Porque tem um ditado que fala que pessoas pequenas discutem pessoas, pessoas grandes discutem ideias. Só que por mais que a gente guarde essas frases de efeito, a gente nunca vê feito realizado na nossa frente. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão para tirar a gente do turbilhão e falar: olha, tá aqui. Hoje o Nando não dá para falar que é mais meu terapeuta, é mais meu amigo. Eu
assim o considero. Não é teu terapeuta o cara que te liga de madrugada, ou então que você liga de madrugada, ou que você chama no WhatsApp e fala, ô, preciso falar com você. Já passou já. E talvez ele tenha isso porque em algum momento ele falou assim, eu me identifico muito com você. E é bom saber disso. É bom saber que tem outras pessoas que compartilham de você determinados sentimentos. Principalmente pessoas que têm outras experiências de vida, que têm outras vivências, outras idades, né? É assim que a gente sabe que a gente está indo pelo lado certo, que o que a gente faz é justo, é bom, é de direito. É dessa forma que a gente sabe que, principalmente, o que a gente tem que fazer é continuar. O Paulo ele chegou até mim através do Eduardo Correia, que é um amigo comum, um grande atleta do fisiculturismo. Eu treinava com o Edu em Florianópolis e o Edu me sugeriu que eu buscasse o Paulo Musi para melhorar um pouco a minha performance. O Gurinha, ele é sempre muito curioso, ele quis entender um pouco de psicanálise, que é uma outra formação que eu tenho, e aí comecei a trocar um pouco de figurinha com o Paulo, até que ele me pediu alguns atendimentos. Eu comecei a receber ele no meu consultório e fizemos um trabalho de coaching, um trabalho de orientação de alguns aspectos da vida dele, tendo em vista que o Paulo é um cara bastante atribulado, como qualquer profissional liberal. 16 horas, 12 horas, 17 horas, a grande questão era como conseguir conciliar um pouco melhor a vida dele e as demandas de trabalho. É um cara extremamente determinado, eu atendo bastante gente, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, a cada tarefa, a cada contribuição que a gente construía nesses encontros, tanto ele se prontificava em ir atrás, em buscar, e ele começou a se aprofundar em questões da psicologia. E me chamava a atenção essa, eu diria, essa determinação mesmo com relação ao conhecimento. Aí eu fui começar a entender quem era o Paulo Musi, esse CDF de primeira categoria, e aí ele começou a vir com conceitos que a gente trabalhava aqui, que eram do meu conhecimento, mas ele sempre fazia uma colocação ou outra que me apontava para o Paulo estar estudando sobre isso. E aí a gente fez um bloco de sessões, que é geralmente como acontece a técnica, e ele começou a trabalhar muito rapidamente, o tempo de resposta dele às atividades e a mudança de algumas coisas foi muito grande. Isso me encantou. E aí quando finalizou o primeiro ciclo, a gente ficou muito próximo. E aí de vez em quando eu passava lá para ele melhorar minha dieta, melhorar minha condição de treino, e a gente começou a virar amigo. E hoje eu tenho o Paulo num lugar muito especial, né? Um profissional extremamente competente, sofredor como qualquer profissional liberal, então assim, uma intensidade de trabalho enorme, né? A gente percebe que essa qualidade dele, né? Eu costumo dizer como psicoterapeuta de presidentes e donos de negócio que as pessoas sofrem por dois motivos, por excesso de competência e por falta de competência. A falta de competência te leva a questões óbvias, né? Não se tem demanda, o indivíduo tem dificuldade de manter o seu caixa. Agora o excesso de competência, as pessoas são assediadas muito tempo, quem tem muito excesso de competência, e aí perde o foco com muita facilidade. Então, é natural, quando alguém é muito capaz, que ele seja demandado por várias frentes. E aí dar conta disso tudo é uma dificuldade. Eu me lembro a primeira vez que o Paulo se emocionou em setting e um pouco na emoção, dizendo assim, eu quero cuidar daquilo que é importante para mim, né? E a gente definiu 3 coisas, dentre ele a família, a Beta, a condição familiar, o pai. Isso tudo para ele era uma coisa muito importante, então foi uma das coisas que apareceu. Outras coisas relacionadas à densidade do conhecimento, quer dizer, ele buscou sempre ser único, então ele estuda muito, ele se aprofunda muito, de fato. Então eu tive comprovações, inclusive, de áreas que não são deles. Então a gente, ou dos médicos, dos profissionais dessa área dele, e aí uma das coisas que me chamou a atenção era essa troca saudável que a gente começou a estabelecer como amigo. Quer dizer, ele também conhecedor de algumas coisas, eu conhecedor da mente,
e juntos a gente começou a trocar, e aí um pouco essa relação de psicoterapeuta para um cliente ou para um paciente começou de alguma forma a migrar para esse vínculo mais estreito. Então eu vejo o Paulo assim como alguém muito capaz de tudo aquilo que coloca a mão, mas com uma grande dificuldade de foco pelo envolvimento e pela demanda. Então as dificuldades é que ele possa estreitar um pouco mais condições de definir, de fato, honrar aquelas 3 coisas que eram importantes para ele. Isso para mim é o mais importante daqui para frente na vida do Paulo. E quando a gente é inovador, a gente ao mesmo tempo que tem a admiração como um deus, um vanguardista, uma espécie de guru, a gente também qualquer virgulinha que qualquer outra pessoa natural, normal, que não é conhecida, possa cometer qualquer deslize, é entendido como normal. Para uma referência, né, para a vitrine do mundo, é quase como se o ideal, quase como se a gente tirasse a capa do super-homem. Quer dizer, o super-homem não é completo porque tirou a capa, e não é a capa que faz ele voar, né? Ele tem uma inteligência que se difere da norma, e ele associa muito rapidamente 3, 4, 5 coisas. Isso é um cérebro, uma mente assim, talvez com um pouco de privilégio. Então ele consegue se privilegiar dessas dificuldades, mesmo negando, ele opera bem em determinadas situações, cometendo poucos erros. Ele é o determinado e o determinante ao mesmo tempo. A frase eu traria determinado e determinante. Determinado no sentido de qualquer bandeira que tu dá ao Paulo Musi, que ele veja a possibilidade de conquistar, não é um mundo que vai dizer para ele, você não consegue. Ele vai juntar a inteligência dele, vai se aprofundar de um jeito que vai chegar em algum lugar que de fato vai surpreender, pela capacidade de determinação dele. E determinante porque ele faz história, ele é vanguardista, ele descobre, e de alguma forma ele reúne com uma competência que é única no segmento dele. Então, determinante porque se quer resolver um problema relacionado à tua saúde celular, endógena, fisiológica, acoplar isso, integrar isso a uma saúde física, uma condição de bem-estar e também um pouco da qualidade de apresentação, da vaidade do corpo, é determinante. O Dr. Paulo Musi, eu diria assim, ele está entre um dos melhores do mundo no meu modo de entender. Eu já passei por muitos profissionais, por ser do esporte e por ter sido, eu boxei durante muito tempo, fui federado, depois me federei em vôlei. Então a gente passa por muitas equipes médicas, então notar um pouco às vezes que existem pessoas que são determinantes no tratamento e determinantes para a nova ciência. Eu quero ver minha mãe envelhecer, que é algo que a gente não tem oportunidade porque ela está longe e a gente sempre só teve um ao outro mesmo, de fato. E eu preciso, por mim e por ela, trazer ela para perto de novo. Claro que ela com a privacidade dela, com o conforto dela, mas eu preciso fazer. A vida está pedindo isso. As minhas filhas pedem isso. Elas precisam entender de onde eu saí e como eu fiz o que eu fiz. Que não é muito nem é pouco, mas é de verdade, sabe? Minha mãe, quando vocês virem ela no vídeo, vocês vão ver, sou eu. Sou eu, só que de cabelo comprido. Meu pai costuma falar que se eu herdei alguma coisa de beleza na minha vida foi por causa da minha mãe. Pois é, de fato, eu vi fotos antigas e eu acho que a minha mãe foi uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, sem dúvida nenhuma. A história dela é uma história à parte, né? O que os meus primos falam é que a gargalhada dela enchia um salão e trazia alegria até para quem estivesse na situação mais desesperançosa. Eu fui criado por ela, como eu já contei para vocês, meus pais são separados. Não é algo que a gente tenha que ter autocomiseração, ou então algum tipo de
de lamento, porque eles se separaram, eu era muito pequeno, eu não lembro, eu não sei o que é ter meu pai e mãe junto. Eu fui ver meu pai do lado da minha mãe fisicamente na minha formatura de medicina. Até então, eu nunca tinha visto os dois numa mesma situação. Minha mãe, ela é muito especial porque eu acho que a mulher na vida de um homem, ela tem um papel fundamental, que é educá-lo e mostrar a ele como ser homem, né? A sua esposa faz isso com você. A sua esposa, ela te dá a direção para você canalizar toda a energia que você tem e transformar para que você de fato a complete. Daí os relacionamentos funcionam. Quando você aceita que você não está sendo coagido, quando você não está sendo mandado, e sim que a admiração da sua mulher por você faz com que você torne a melhor pessoa que você poderia ser. Isso é uma fase. A primeira fase da vida de um homem, na realidade, vem com a mãe dele. Mães, as novas, fiquem atentas a isso. Quem ensina o seu filho a ser homem é você. Quem ensina o seu filho a ter palavra, respeito, a forma que ele vai tratar uma mulher é você. Minha mãe me ensinou a cuidar de mulher. Minha mãe me ensinou a forma que a mulher precisa ser tratada não para ser convencida, mas para ela entender que tem de existir liberdade suficiente com aquele homem para ela ser ela mesma. E é aí que nasce a estrutura de relacionamento forte, porque é uma mulher que se entrega completamente para um homem que está pronto e aberto para seguir tudo aquilo que for necessário para ele se tornar a melhor pessoa que ele poderia ser. Minha mãe me ensinou moral, minha mãe me ensinou caráter, e minha mãe sempre falou comigo como se homem eu fosse. Ela é uma pessoa extremamente carinhosa, ela tem uma docilidade que é sensacional, mas ela sempre falou para mim, olhando no olho e sério. E quando era muito sério, ela me chamava pelo nome, ela falava Paulo. E eu lembro que isso parece que mudava tudo que tinha no ambiente. Minha mãe nunca levantou a voz para mim, minha mãe nunca levantou a mão para mim, mas ela olhava para mim e falava Paulo, com uma seriedade, com uma profundidade que eu sabia que ali eu precisava ser homem. Então, se alguma vez eu pude ousar a ser um homem como eu admirava o meu pai, foi porque a minha mãe me deu todo o substrato humano para que eu pudesse tentar chegar nisso. Eu tenho uma gratidão de vida que não é uma gratidão de filho, é mais que isso. Porque filho, a gente perdoa. Esse filho, ela cobrou. Muito. E eu tenho certeza que se não fosse ela cobrando, e cobrando para que eu fosse tão bom quanto ela achava que eu de fato era, eu não seria 1/10 do que eu sou. Ela não fez isso com ciência, ela não fez isso com raiva, ela não fez isso com braveza, ela fez isso com amor. E ela me ensinou que desde muito cedo nós precisamos ser companheiros das pessoas com quem nós convivemos. Então desde muito cedo, né, ela me ensinou a arrumar cama, ela me ensinou a cozinhar, ela me ensinou a lavar a louça e principalmente me ensinou que viver assim, na realidade, é um privilégio, porque não existe coisa pior do que a solidão. E você não precisa estar sozinho para sentir solidão. Você só precisa não pertencer. E isso minha mãe ensinou. Pertencimento, né? E hoje eu pertenço a uma família. Eu pertenço a uma mulher. Eu pertenço a uma carreira. E quando você olha dessa forma, você entende que a responsabilidade é uma coisa um pouquinho diferente. Porque quando você é dono de tudo, tudo bem, eu mando. Mas quando
tudo te possui, tudo bem. Eu respondo, eu vou ser melhor do que aquilo que você espera, pode ter certeza. O que mais me orgulha com o Paulo é ele ter conquistado as coisas com o esforço próprio. Quando ele passou na faculdade, eu não esperava, eu achei que eu o admirei mesmo, porque ele, de um limão que ele viveu, ele fez uma limonada, ele venceu as dificuldades. Durante o período de faculdade eu via muito pouco. Eu ficava naquele apartamentinho, mas sentia tanto amor, tanta felicidade de encontrar com ele, que eu passava os dias mais felizes ali por estar com ele. Quando eu fui avó, foi uma emoção tão diferente, tão singela. Eu quando recebi a notícia que a Beta estava grávida, ele mandou um quadro com com o ultrassom da Clarinha. Me deu uma tremedeira na hora. Eu fiquei tão emocionada que eu não parava de tremer, de tão feliz. E quando a Beta estava grávida, ela veio de avião, eles vieram de avião para Marília. Nossa, foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. O que mais me orgulha é a maneira com que eles lidam com tudo isso. Porque tanta gente importante, tão infeliz, e a vaidade fazendo a pessoa mudar, e eles não, eles são o que eles são. Eles vivem o dia a dia como uma luta diária e com recompensas e com alegrias e com esperança, e eu acho muito bonito todo o esforço dele de estudar, de trabalhar. Eu comecei a estudar de novo, eu estudo ainda, eu procuro fazer as coisas mesmo com dificuldade. Eu ganhei dele a academia para treinar, para todo dia, e eu aprendo muito com ele, com a Beta, dela ser uma pessoa querida por onde ela vai. Ela mostra alegria, e eu estou começando a mostrar alegria também, isso é muito importante. E então o que eu peço para ele é para ele não perder, ele e a Beta não perder essa qualidade, esse jeito de ser, e não terem medo da velhice, e para eles ficarem sempre juntos e felizes como eles são. Valeu a pena cada segundo, cada minuto, todo o sofrimento, toda a saudade, valeu a pena. E eu só tenho a agradecer a ele e a Beta por eles existirem. Muito obrigada de todo o meu coração. Foi a primeira vez que eu recebi um cliente que queria dividir o conhecimento em vez de ganhar fama. Foi a primeira vez que eu ouvi princípios éticos antes de ouvir eu quero ganhar, eu quero ser, eu quero aparecer. Os princípios éticos dele são uma das marcas registradas dessa família, que
que me emociona porque são reais. Trabalhar com eles é um orgulho pessoal, é algo que eu aprendi a carregar para mim. Eles são diferenciados e a construção nasceu por eu ver tudo isso. Quando eu entendi que ele ser fitness, a clínica dar certo, ele ser uma referência em estudos, vem de uma raiz de disciplina, eu entendi por que a musculação é importante para o Paulo. Paulo, ele não faz musculação porque ele é um cara que gosta de ser maior, ter o braço maior, ter o corpo maior. O Paulo faz musculação porque a musculação, ela é metódica, ela exige foco, ela é uma coisa constante, ela é algo que ele consegue fazer sem depender de ninguém, é responsabilidade dele concluir o exercício, é responsabilidade dele estar no horário que tem que estar na academia, é responsabilidade dele comer diariamente corretamente, como é responsabilidade dele estar na clínica e tratar os pacientes dele como ele trata. O ser contínuo deles é o que faz do Paulo, no caso, algo diferencial. Às vezes eu fico olhando as pessoas e falo, nossa, mas ele é muito forte, nossa, mas ele é muito médico. E ele é muito disciplinado. E ele junta as duas coisas no esporte que ele ama. Ele não tem tempo, não tem desculpa para ele. Ele sempre vai estar treinando às 5h30 da manhã, ele sempre vai estar comendo direito. Ele todos os dias tem marmitas comuns, frango, carne, batata doce. A comida dele é como de todo mundo. Ele bebe água porque ele não toma refrigerante. Ele vive uma vida disciplinada. Faz 15 anos que eu como em pé, cada refeição que eu faço. Tanto que quando eu chego na minha casa à noite, eu não tenho paciência para sentar. Tem gente que fala que isso é truque para emagrecer, porque aí você come e já desce direto. Mas eu acho que é uma coisa que eu quero desaprender. Eu quero me sentar para fazer uma refeição. Eu quero poder assistir um filme sem ficar toda hora olhando para ver quanto tempo que ele vai demorar para acabar. Uma vez eu ouvi uma entrevista da Roberta que ela falava assim, eu nunca caí na adversidade. Vinha algo negativo ou algo que eu não estava esperando, eu fazia disso a transformação de um novo futuro para mim. Eu criava deste momento uma energia para fazer disso muito bem feito e sair disso de uma forma muito positiva. Sobre o amor deles, toda vez que eu ouço a história eu me emociono. É emocionante ver a felicidade das pessoas, ver que o esforço deles mantém eles unidos, ver que as dificuldades eles também têm, mas a união e a cumplicidade deles faz as dificuldades se tornarem desafios a serem vencidos. Quando eu pedi para eles que eles gravassem esse vídeo contando a história deles num treino, era porque eu gostaria que as pessoas pudessem, as pessoas que gostam do Paulo, enfim, e da Roberta, pudessem ter acesso a um relacionamento real. Eles são muito cúmplices e a construção tenta mostrar de onde vem tudo isso, que não foi fácil, que não é fácil, mas que a disciplina deles faz se tornar possível. Todos eles ganham, todos eles perdem, mas o ganho e a perda de cada um reflete num bem maior que é o relacionamento. Eu acho que eu ouvi essa história umas 50 vezes pela Roberta e todo dia eu chegava e falava, vamos tomar um café, mas me conta primeiro essa história de vocês. Ela me contava, ela falava, jura que você quer saber? Eu falava, juro, me conta de novo, me conta de novo. O Construção, que a Max apoiou a gente a fazer e permitiu que a gente realizasse essa divulgação em larga escala, enfim,
é um pedaço dessa história, né? É um caminho, é um pouquinho dessa história. Não dá pra gente contar tudo isso em episódios curtos no YouTube. Mas eu espero que as pessoas possam aproveitar desse momento e entender que todos nós podemos mesmo mudar nossa vida. Nós podemos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Roberto. É difícil falar isso. Eu vejo as pessoas ganharem campeonatos e elas não sabem absolutamente nada o que fazer com isso. Eu vejo as pessoas, elas levantarem troféus sem entender o que significa. Eu vejo as pessoas quererem virar notícia, eu vejo as pessoas quererem ganhar alguma coisa material que tem um valor estúpido. E eu não vejo a pessoa entender o que é ser um campeão. Ser um campeão é você estar numa posição onde você pode falar para as outras pessoas. Você pode. A clínica, eu pego a chave esse mês e a gente começa a construir essa clínica por dentro, que é uma clínica bem grande, assim, é maior do que o que a gente tem hoje, né? Com todos os profissionais que acreditaram na nossa história até agora e construíram também a própria história, com todas as pessoas que fizeram parte dessa luta. Então, essa clínica, para mim, é presente que eu deixo para o Paulo e que eu me dediquei esse tempo todo para que ele pudesse ter. Eu quero poder ter a Roberta do jeito que eu sempre sonhei, que é, sabe, ter ela do meu lado toda hora. Eu acho que isso que é amor, assim, é você escolher uma pessoa que, se você ficasse do lado dela diuturnamente, você não enjoaria, você não enjoa de quem você ama. Ponto final. Claro que a gente ainda tem bastante trabalho pela frente, né? Vou virar mestre de obra nos próximos 3 meses, vou montar essa clínica aí para entregar para ele, porque obviamente ele vai ver a clínica quando? No dia do primeiro atendimento. É isso que vai acontecer, porque ele realmente vai passar o tempo inteiro atendendo os pacientes dele na clínica que já existe, né? E então eu tenho um trabalho aí árduo para fazer pela frente, junto com essa minha formação em nutrição, com a minha pós-graduação e com todos os projetos que eu tenho. Mas eu faria tudo de novo, eu viveria tudo de novo, porque tudo que eu passei olhando para trás hoje, tudo, inclusive as dificuldades, a distância, esse período em que a gente precisou ficar sem um ou outro, e todas as dificuldades, até que o nosso casamento, o nosso reencontro fizeram de mim a pessoa mais feliz do mundo. E fizeram da gente o que a gente é hoje. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Eu não sou melhor que você. Eu só fiz o que eu precisava fazer. E se você fizer o que você precisa fazer, você pode também. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Segura o teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes à parte. Pode acontecer qualquer coisa ao nosso redor. O que a gente construiu aqui dentro é nosso. E ninguém tira.